Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção do Pense um pouco mais, da página 29, da apostila 3, né? Então, começa aí na página 29, vai até a 30. É o Pense um pouco mais do capítulo 2, das propriedades do ar. Então, exercício número 1. No início das aulas, no norte do Brasil, um estudante disse à professora que ia encher seu copo com água porque ele estava com sede e o copo estava vazio. Outro estudante disse então que, na realidade, o copo não estava vazio. O que esse último estudante quis dizer quando afirmou que o copo não estava vazio? Ele quis dizer, né, gente, que o copo estava cheio de ar. Ele estava vazio de água, mas cheio de ar, porque sempre vai ter ar, né, aqui no nosso planeta, né, sempre tem o ar disponível aqui, né. Então, se você tá numa sala e tem um copo, tem ar dentro desse copo, tá bom? Número 2. A figura a seguir mostra dois barômetros, aquele experimento que o Torricelli fez, né, usados para medir a pressão em dois lugares diferentes. Como você explica a diferença entre o nível de mercúrio dos dois tubos? Uma explicação, pessoal, é que o primeiro barômetro mediu a pressão ao nível do mar. Lembra do experimento dele? Que ao nível do mar a pressão é cerca de 76 centímetros de mercúrio. Quer dizer, pessoal, que aqui fora, ó, a pressão aqui fora está equilibrando essa coluna de 76 centímetros de mercúrio. Se ela está equilibrando essa coluna, quer dizer que ela é igual, tá bom? Por isso que fala que a pressão é de 76 centímetros de mercúrio. O outro, ele foi colocado em um lugar de altitude mais elevada, com pressão atmosférica menor e equivalente a 70 centímetros de mercúrio. Por quê, gente? A altitude, a altura da cidade, né, do lugar, ele é inversamente proporcional à pressão. Então, se a pressão está menor, a altitude é maior, tá bom? Página 30, exercício número 3. Imagine um conta-gotas em ação. Você comprime a borracha dele e o coloca em uma vasilha com água. Depois, descomprime a borracha e o tubo do conta-gotas fica cheio de água. Como isso pode ser explicado? Usando a pressão, né, gente? Quando você comprime a borracha, você retira o ar que está lá dentro do conta-gotas. Quando você solta, a água sobe e enche o conta-gotas, porque a pressão atmosférica ficou menor que a pressão externa. A pressão interna, desculpa, ficou ruim aqui, né, gente? Não sei porquê. Então, enche o conta-gotas, porque a pressão interna dentro dele ficou menor que a pressão externa, né? Então, como a pressão externa é maior, ele empurra o líquido para subir, tá bom? Essa pressão empurra a água para dentro do conta-gotas, certo? Número 4. Imagine que você está bebendo com canudo o refrigerante de uma garrafa. Agora responda. Se o canudo estiver passando por dentro de uma rolha e os espaços entre a rolha e a garrafa entre a rolha e o canudo estiverem completamente vedados, você consegue beber o refrigerante? Por quê? Não, porque o líquido não é empurrado para dentro do canudo pela pressão atmosférica, né? Então, se tá tudo tampado ali, o líquido não vai subir porque a pressão não vai agir, tá bom? E se o canudo estiver com um furo entre o líquido e a sua boca? Também não, porque o furo não permite a diminuição da pressão atmosférica dentro do canudo. O ar entra pelo furo e a pressão atmosférica passa a ser igual dentro e fora do canudo. Por isso, a pressão atmosférica não empurra o líquido para cima. Certo? 5. Um estudante ficou muito impressionado com a ação da pressão atmosférica sobre os objetos da Terra e preocupado. Questionou: será que as janelas de vidro podem se quebrar com a pressão atmosférica? O que você responderia a ele? Por que isso não acontece, gente? Porque tem pressão do lado de dentro, né, da janela, mas tem também do lado de fora, né? Então, pensa na nossa sala de aula.
tem pressão naqueles vitrôs grandes, né? Tem pressão no ar que tá fora, empurrando o vidro que tá dentro. Mas dentro da nossa sala de aula também tem ar. E tem pressão do lado ao contrário também. Então não quebra, tá? Porque tem pressão dos dois lados, tem um equilíbrio ali. Número 6. Explique por que um barômetro pode funcionar também como um altímetro, isto é, como um aparelho que mede a altitude. Lembre-se, a altitude é a altura de um lugar em relação ao nível do mar. Por quê, gente? Barômetro mede pressão e altímetro altitude. Lembra que eu falei que a pressão varia com a altitude? Como a pressão varia com a altitude, a medida da pressão indica indiretamente a medida da altitude. Mas quanto maior a pressão, menor a altitude e vice-versa, tá bom? 7. Os aviões que voam na estratosfera, acima de 4.000 metros de altitude, são hermeticamente fechados e em seu interior a pressão do ar é regulada para que fique próxima da superfície da Terra. Dizemos que eles são pressurizados, que eles têm pressão. Em caso de acidente, com risco de interromper a pressurização, caem máscaras especiais para serem usadas pelos passageiros e pela tripulação. Explique por que os aviões são pressurizados. Porque, gente, nessas altitudes que eles voam, 4.000 metros, não tem oxigênio suficiente para nossa respiração. E também porque a pressão atmosférica lá fora, como ela é muito pequena, né, que é no caso de 4.000 metros de altitude, pode causar problemas em nosso organismo, tá? Vai causar problema no nosso trato respiratório, no nosso ouvido, tá? E para que servem máscaras? Elas fornecem oxigênio, certo, pessoal? Pessoal, então a gente acabou aí o Pense um pouco mais. Próxima aula a gente começa o capítulo 3, tá bom? E eu espero que vocês façam a correção. Ficou com dúvida, vem falar comigo. E marca devolvido lá na plataforma pra mim, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, até mais.